E hoje é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Existem avanços sociais e jurídicos em relação ao tema. E para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a advogada especialista em direito das pessoas com deficiência, Cristiane Zamari. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Vanessa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um dia tão especial, né? E a Cris, além de advogada, né, especialista aí nesse tema, é também mãe do Bernardo. A gente tem umas fotos dele, dá para colocar no ar para a gente dar uma olhadinha. Tá aí, ó, o Bernardo. Quantos anos ele tem, Cris? 11 anos. 11 anos. Aí, algumas fotos dele, da família. Você tem 2 filhos? Sim, a Valentina também de 9. Tá aí a foto dele. Uma criança linda e saudável. E eu queria te perguntar o seguinte, existem leis bem antigas, né, em relação a esse tema das crianças portadoras de deficiência? Então, na verdade, as pessoas com deficiência, elas têm todos os direitos de todos os cidadãos nascidos vivos. Direitos normais, igual de qualquer pessoa, né? Isso, fundamentais, garantias constitucionais. E, na verdade, o que acontece é que hoje nós temos leis que vieram regulamentar, né, esse assunto com um pouco mais de eficácia, para que a aplicabilidade das leis aconteçam de fato. Que você está falando até de uma lei nova que saiu agora em janeiro do ano passado, é isso? O Estatuto da Pessoa com Deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão, que veio regulamentar a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E isso ajudou muito, assim, na prática na escola, por exemplo. Sim. O que mudou? Porque, na verdade, a escola tem que se adaptar à criança, e não ao contrário, né? Na verdade, isso é inclusão. Isso que você acabou de dizer é inclusão, né? Antigamente, a gente percebia uma certa dificuldade, uma resistência das escolas em acreditar no potencial das crianças com deficiência e promover as condições necessárias para que elas pudessem frequentar a aula, não só frequentar a aula, mas ter um aprendizado, né? E hoje a gente sabe que pela Lei Brasileira de Inclusão, as escolas elas devem sim fornecer todas as condições necessárias, adaptações razoáveis para as crianças com deficiência terem um rendimento como outras crianças, terem um aprendizado, poderem produzir, sair de lá e ir para uma universidade, um mercado, serem inseridas no mercado de trabalho. Né? Sim, hoje a gente vê bastante pessoas com síndrome de Down, né, no caso que a gente está falando, mas pessoas com deficiência em geral, sendo inseridas no mercado de trabalho, tendo a sua carteira assinada, produzindo, né? E tendo uma vida autônoma, independente. Que é muito importante, né? Sim. E você, como advogada e mãe, já soube de relatos de pessoas que passaram por alguma dificuldade em escolas, por exemplo? Sim, bastante. O que acontece normalmente? Algumas escolas ainda são resistentes no sentido de quererem colocar essa responsabilidade na mão dos pais, principalmente a parte financeira, né? Porque para ter uma estrutura para as crianças com deficiência, é preciso de um mediador, muitas vezes, um cuidador em sala de aula, né, para dar um amparo para aquela criança que ainda não tem autonomia, né, que está ainda lutando para que conquiste a autonomia. E o mediador, no caso, ele vai ser um facilitador dessa criança, né? E isso está previsto em lei, né? Então, cobrar essa taxa para ter esse mediador é proibido, realmente, né? E qual que é o papel da família nessa hora? É muito importante. É primordial. Para estar junto, para conversar na escola. Com certeza. Como que isso deve ser feito? Eu acho que o diálogo, em primeiro lugar, é o mais importante, né? Até informar a escola que a família conhece a lei, né? Que não está pedindo nada que não seja direito da criança. E se a escola se recusar, aí sim procurar as vias judiciais cabíveis, né? Que existem, procurar o Ministério Público, oferecer denúncia. Assim, infelizmente, algumas escolas só conseguem praticar a inclusão assim, né? Embora eu acho que a inclusão ela vem de dentro, né? Ela tem que vir com amor. Assim. Exatamente. Mas se não tiver, através do diálogo, um resultado positivo, né, nesse sentido, de dar dignidade mesmo para a criança estudar, aí realmente a gente acaba indo para as vias judiciais cabíveis. E muitas vezes a família também fica um pouco acuada por não entender da lei, não saber os direitos, né? E acaba não tomando uma postura necessária nessa A falta hora, de né? informação também acaba prejudicando muito, né? E aí acaba prejudicando todo um futuro da criança, Pois né? O desenvolvimento que acaba sendo da criança, desperdiçado. Né? Sem dúvida. E hoje é um dia de conscientização e luta, né, contra esse preconceito. E nós fizemos uma reportagem sobre uma ação que teve hoje de manhã em Santos. Vamos dar uma olhadinha, Cris. Se você acha que toda criança tem medo de dentista, por aqui não é bem assim. A Giovana, por exemplo, ficou mega feliz em conversar com os alunos de odonto. Ficou vendo um livrinho cheio de dicas para cuidar dos dentes, mas ela já é craque nisso.
Coloco bastante de dente, devagarzinho, para machucar. Eu faço devagarzinho, eu lavo bastante, eu ponho água, cuspe e fica limpo. O atendimento na PAI faz parte de uma ação de universitários de odontologia. Com atividades lúdicas, eles conversam com os pequenos e ensinam o quanto é legal manter os dentes limpinhos. O foco de hoje são os alunos com síndrome de Down, mas todo mundo acaba aprendendo um pouquinho sobre como cuidar dos dentes. Uma coisa muito importante, afinal, quanto mais humanizado for o atendimento, mais à vontade esses pacientes ficam. O professor da disciplina de tratamento a pacientes especiais explica que é preciso uma preparação antes de avaliar esse tipo de paciente. Normalmente se tem que fazer um condicionamento para que eles entendam que a nossa intenção não é nada agressivo, que é uma coisa para o bem, né? E que nós estamos todos no mesmo barco e que eles nos reconheçam como amigos deles. Com um jeitinho, as crianças vão se divertindo e distribuindo carinho aos alunos. Até a gente entrou na dança e foi abraço para todo lado. Uma experiência única, importantíssima na formação dos futuros dentistas. É bom para a gente saber atender, como lidar, porque é diferente de atender outras pessoas, né? Porque muitos deles, assim, têm medo e não se comunicam direito, aí eles passam esse medo para a gente tenta tirar esse medo das crianças. E outros já são mais sociáveis, né? É tão comum hoje em dia na sociedade que a gente tem que saber como lidar com essas pessoas. São pessoas normais. A gente tem que saber como condicionar elas para fazer todo o tratamento valer, decorrer com o correr do tempo. O aluno, ele muda muito, né? Quando ele começa a sentir a realidade, né? A dificuldade que uma família tem, tendo um paciente especial. O acolhimento seja total e que a universidade está aberta para esse tipo de ação o tempo todo. É uma ação muito importante, né, doutora? Com Esse tipo de certeza. ação acho que conscientiza também as pessoas. E a gente estava falando da parte da escola, é uma adaptação também para a criança com deficiência, mas para que também não tem deficiência, né? Para conviver, aprender a conviver com essas diferenças, né? Todas as pessoas saem ganhando com a inclusão. Com essa convivência com as diferenças, né? Porque todos nós somos diferentes, né? Sim. Claro, algumas pessoas têm uma deficiência que é aparente. Tem muitas crianças sem laudo dentro de escolas que também precisam de alguma necessidade específica e acabam tirando proveito daquele material adaptado que é fornecido para aquela criança da sala dele e que pode ser aproveitado para a sala toda, né? Então, são crianças que vão crescer com muito mais tolerância, com muito mais senso de humanidade, respeito ao próximo, essa oportunidade, também, amor, com né? certeza. É muito importante isso também. E você acha que atualmente essas crianças, ou até mesmo os jovens, né, com síndrome de Down, têm um futuro enorme pela frente, né? Você acha que a família tem que incentivar os estudos, uma faculdade, um trabalho? Com certeza. Como deve ser isso? Com certeza. A estimulação, ela já é precoce, já tem esse nome. Criança com síndrome de Down nasce, ela já vai para estimulação precoce. Claro, se ela não tiver nenhuma intercorrência, que às vezes acontece, cardíaca, enfim. Mas ela já vai para estimulação precoce com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional no primeiro mês de vida, já é indicado. E daí, então, o ideal é não parar, né, com essas atividades e nem com a escola. Sim, a natação é importante, a ecoterapia. Quais as principais atividades que são ideais para eles? Na verdade, não tem atividades ideais. A gente tem que oferecer e a criança vai também mostrar os gostos, né? Porque eles têm também as predileções deles. Sim. Então, eles podem se desenvolver muito bem no futebol, outros na natação, outros na capoeira, que é o caso do Bernardo, no teatro também, que ele faz. Eu acho que a gente tem que oferecer todas as possibilidades possíveis que a gente ofereceria para um filho que não tem deficiência. E eles podem também tentar praticar qualquer uma dessas modalidades que você citou, né? E aí eles vão demonstrar, né, o que realmente eles gostam de fazer. E existem casos da criança com síndrome de Down não acompanhar a escola, por exemplo, e chegar um momento em que pensa, olha, realmente aqui eu já não estou mais conseguindo evoluir. Se eu fizer uma atividade fora da escola, vai ser melhor para mim. Você acha que isso pode acontecer também? Então, o que a gente fala hoje é em contraturno, para ter ou às vezes um reforço do que está sendo oferecido na escola e às vezes uma sala de recursos, né, para que aquela criança... Dentro da escola, você diz? Pode ser também dentro da escola. No caso, as escolas, elas
deveriam proporcionar isso, todas elas, né? Algumas a gente já tem conhecimento que já proporcionam. Isso é muito bom para o aluno com deficiência, porque ele vai conseguir, de uma outra forma, com outras ferramentas, entender aquele conteúdo que, de repente, ele não conseguiu entender em sala. Ah, entendi. Então, acho que o ideal realmente é continuar com ele no ensino regular, mas no contraturno, fazer esse tipo de atividades. Tá. Esportes também, que é muito importante, sim, né? Sim, o esporte é fundamental, principalmente porque eles têm a hipotonia muscular, né? Então, eles precisam ter... Tem tendência à obesidade, não? Tem tendência à obesidade, à disfunção na tireoide, por conta disso, muitos têm tendência à obesidade, então acho que a prática do esporte, nesse caso, também é fundamental. Sempre importante, né? Fundamental. E você como advogada especialista nesse tema e mãe também, que recado que você dá para quem está nos assistindo, que tem um filho, ou um parente ou um amigo com síndrome de Down? O que eu tenho para falar é que antes de você olhar para a deficiência, a gente tem que olhar para o ser humano. Então, a deficiência não vai definir o ser humano como um todo. Independente do Bernardo ter síndrome de Down, ele tem inúmeras características, ele tem inúmeras inteligências. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para as eficiências e não para as deficiências. Que acaba até nos ensinando, né? Exatamente. Então, acho que o meu lema é acreditar para poder transformar a sociedade. Sem dúvida. E o dia de hoje é muito importante também. Como é que você vê essa campanha? E o porquê do dia 21/3, né? Explica pra gente, que muita gente não sabe, mas tem um motivo, né, doutora? Tem sim. Na verdade, é 21, né? Porque o cromossomo 21 é alterado das pessoas com síndrome de Down e é trissômico, né? Ao invés de um par de cromossomos, eles têm 3 cromossomos, né? Então, nós temos 46 cromossomos no total, eles têm 47. Esse cromossomo extra aí que acabam carregando algumas características deles. Tá certo. Então, esse dia é muito importante, você Sim, acha? muito importante até para a gente falar sobre os avanços sociais, né? Sem dúvida. Porque existem e têm que ser conhecidos cada vez mais. Muita gente nem sabe, né? Exatamente. Muita gente nem entende do assunto. Para a gente poder combater o preconceito, que é uma cultura antiga que a gente Sem carrega, dúvida. né? De que as pessoas com síndrome de Down não têm capacidade de desenvolvimento. E hoje a gente vê pessoas com síndrome de Down, sim. nossa, em destaque no judô, na natação, na capoeira, no futebol. A gente pôde observar aí nesse fim de semana que passou no Santos Futebol Clube. Fizeram uma ação muito bacana lá também. Exatamente, né? O Projeto UP, que tem um time de futebol inteiro com pessoas com síndrome de Down. Teve jogo do Santos e Corinthians, eles ganharam de 5-4. Olha que legal. É um incentivo para eles com também, certeza, né? E jogam muito, batem mó bolão. Tá vendo? Muito bacana. E amanhã tem uma palestra também, né, doutora? Amanhã vai ter uma palestra que eu estou muito ansiosa para assistir, quero convidar todo mundo. Aliás, as vagas estão quase terminando, então corram para o site da OAB. E onde vai ser? Na OAB vai em ser Santos? na OAB, na Praça José Bonifácio, ali naquela unidade. Vai ser com o Dr. Gonzalo Lopes. A gente está trazendo a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual eu faço parte, está trazendo esse advogado do Rio de Janeiro para palestrar aqui com a gente. Ele é muito ativista também na inclusão das pessoas com deficiência lá no Rio de Janeiro. Ele é coordenador da comissão do Rio de Janeiro também das pessoas com deficiência, da OAB de lá. É uma oportunidade para tirar dúvidas, né? Conhecer melhor o tema. E ele vai falar exatamente das conquistas e avanços sociais através da promoção da autonomia da pessoa com deficiência. Nossa, muito bacana. Então, estão todos convidados aí. Quem quiser participar, que horas vai ser, doutora? Vai ser às 15 horas. Às 15 horas da manhã, na OAB de Santos. As inscrições são gratuitas. Ah, então tá bom. Queria agradecer muito a sua presença e parabéns pelo dia de hoje, Vanessa, pelo seu filho lindo. Obrigada pela oportunidade de abordar esse tema, para a gente poder cada vez mais desmistificar e a crescer, síndrome de Down. né? Exatamente. Tá obrigada. certo, doutora. Muito obrigada, viu? Obrigada.